Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Mar. Título da semana 2, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Segunda-feira. Ler com oração 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Estamos contra a corrente. O tema geral desta série do Alimento Diário é a Igreja, coluna e base da verdade. Vivemos tempos de mentiras e de iniquidade, porém a Igreja recebeu de Deus a gloriosa missão de ser a coluna e a base da verdade. Mesmo entre os cristãos, a iniquidade, de forma sorrateira, tem ganhado espaço, reforçando a necessidade de trazermos a palavra pura de Deus. Nesta semana falaremos a respeito da fé, que é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus, ligado à verdade. Assim, discorreremos sobre a importância da palavra da verdade para evitar o declínio da Igreja. Encerraremos demonstrando o que são os ensinamentos saudáveis como uma expressão das sãs palavras e do ministério da verdade. Podemos extrair do conteúdo de 1 Timóteo 6 pontos principais mencionados pelo apóstolo Paulo. O primeiro consiste na advertência contra a apostasia e o declínio da Igreja. A esse respeito, relembremos a mensagem anterior, na qual há um maior detalhamento com citação de diversos versículos. Como vimos, Paulo havia detectado que a apostasia naquela época já se havia instaurado na Igreja. O segundo item versa sobre ter uma vida normal da Igreja, um viver normal pessoal e um viver normal nas reuniões. Paulo mostrou a Timóteo que a Igreja não se resume a uma instituição formal. A Igreja, na realidade, expressa uma vida que impacta todo o nosso cotidiano, seja nas atividades seculares, seja quando nos reunimos com os irmãos. É por isso que muita atenção é dada ao modo de conduzir as reuniões. Avançando para o terceiro item, há o destaque para a administração da Igreja, o presbiterato e o diaconato, em que Paulo traz esclarecimentos sobre a função dos presbíteros, diáconos e diaconisas, a fim de haver uma adequada administração na Igreja. Outro importante assunto, o quarto item, são os procedimentos e orientações na Igreja, pois, caso Paulo demorasse, Timóteo saberia como proceder na casa de Deus. Foi entregue a cada um de nós uma porção da casa de Deus para cuidar. Isso é algo muito sério, pois devemos ter zelo em agir de acordo com o que Deus estabeleceu. Esse tema, por ser muito importante, foi mencionado nas duas epístolas endereçadas a Timóteo e na endereçada a Tito, formando os 3 T's: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Esses livros são conhecidos como as epístolas pastorais, pois trazem procedimentos e orientações para o cuidado e o pastoreio de uma igreja. Chegamos ao quinto item. Trata-se da função da Igreja. Além de a Igreja ser a coluna e base da verdade, também é o grande mistério da piedade, que será tratado com maior aprofundamento em mensagens futuras. E encerrando, temos o sexto item, que apresenta exortações pessoais. Havia uma preocupação especial de Paulo em relação à pessoa de Timóteo, um genuíno servo de Deus. Servir ao Senhor não se resume a cuidar bem de coisas e saber gerenciar fatos e serviços, mas o principal objetivo é cuidar dos irmãos.
Cada irmão deve estar bem e, por se preocupar com Timóteo, Paulo lhe fez exortações pessoais com o objetivo de torná-lo um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. O tema desta semana, a Igreja, coluna e base da verdade, é um assunto muito vasto, do qual falaremos extensivamente. O termo verdade não se refere a doutrinas ou ao mero conhecimento bíblico. Limitar-se ao mero conhecimento é semelhante a uma pessoa que conhece toda a mecânica de um carro, porém não sabe dirigi-lo. O Senhor deseja que desfrutemos e experimentemos a verdade como realidade e vida. De nada serve ter comidas deliciosas se não as desfrutarmos. Amado leitor, nosso desejo é que você seja conduzido à realidade e à vida que há na verdade, que tenha muita experiência e desfrute da palavra do Senhor. Amém. Pergunta de hoje: quais são os 6 itens principais de 1 Timóteo? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.